Olá pessoal, tudo certo? Matheus aqui. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula 2, onde eu vou estar mostrando para vocês o pacote layout e já mostrando a parte de componentização no formato XML, certo? Então deixa eu já fazer a transição de tela aqui e vamos abrir o nosso Android Studio. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um projetinho, New Project. Ele vai usar como padrão o Empty View Activity. Vou colocar aqui que o nome do projeto vai ser aula 2. E dentro da pasta canal, eu vou criar um folder para jogar o meu aplicativo dentro. Vou utilizar a linguagem Java e como o build eu vou usar o Groove DSL. Vou dar um finish. O que ele vai fazer aqui? Ele vai compilar nosso projeto, que é o aula 2. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Deixa eu só dar dois cliques. Ele está fazendo o scan aqui dos meus arquivos. Pronto, está feito. Então, como de padrão, eu troco a perspectiva de Android para Project. Se eu clicar aqui nesse ícone aqui, que parece um alvo, ele vai abrir na classe que estou aberta, só que a gente vai trabalhar dentro do pacote Layout. Vocês estão vendo que já existe o Activity_main.xml aqui dentro. Mas eu não vou utilizar esse, eu vou criar um do zero aqui para vocês terem o conhecimento. A ActivityMain.xml é o layout principal do nosso aplicativo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um para simbolizar, fazer testes, mostrar os componentes para vocês, as tags de cada componente. E para isso eu clico com o botão direito, faço um New Layout Resource File. E aqui eu vou chamar de Activity_Login, que vai ser padrão. Deixa eu botar aqui, Activity_Login. Então eu costumo colocar sempre o nome principal, que é uma Activity, que é uma tela, né? Activity é uma tela aqui no nossa plataforma mobile, underline o que ela representa, .xml. Então, observem aqui. Eu tenho algumas formas de programar um XML, tá, gente? Essa aqui é uma forma com a paleta, né, de componentes, onde eu posso arrastar os componentes aqui para dentro. Eu tenho a forma de split, onde eu codifico e visualizo o que está acontecendo. E eu tenho a forma apenas de código. Tá? O que acontece? Para quem não tem um computador relativamente bom, utilizar a interface visual pode ser que trave o seu computador. Então, eu sempre recomendo aprender usando a codificação neste modo split. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Ó, observem aqui a estrutura do nosso primeiro arquivo XML. Vou dar um Enter nessa tag. A primeira tag que nós temos aqui é que ele está utilizando como principal um componente, um layout que eles chamam de Constraint Layout. Para essa primeira aula, nós vamos utilizar o layout, a tag principal, a mais básica que tem. Porém, vale ressaltar que com esta tag você consegue criar diversas soluções de tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar esse Constraint Layout e nós vamos estar utilizando o Linear Layout. Esse component, essa view aqui, que é o Linear Layout, ela funciona da seguinte maneira. Nós temos dois atributos aqui que são basicamente obrigatórios para todos os tipos de componente, que é o Layout, Width e Height, onde significa comprimento e a largura dos nossos componentes. Tá? O Linear Layout ele trabalha com a tag orientação na vertical ou horizontal. Se não colocar essa tag orientation dentro dele, ele não vai funcionar, ele não vai aparecer.
Então, eu vou colocar ele aqui, que nós vamos trabalhar na vertical, ou seja, vou botar um componente embaixo do outro, certo? Então, coloquei a tag orientation na vertical, eu posso começar a declarar os meus componentes aqui. Então, por exemplo, se eu quero escrever um texto nessa tela, eu abro o sinalzinho de menor, vou colocar o text view. Quando eu dou um enter, observem que as tags de comprimento e largura ele já coloca por padrão aqui, tá? Então, como elas funcionam? Vocês podem colocar duas constantes aqui, por exemplo, matchParent e wrapContent, tá? Então, eu coloquei essas duas constantes aqui. Deixa eu copiar a barrinha. Ó, fechei a tag do meu componente. E agora eu vou usar a tag text para escrever um texto. Teste de layout, por exemplo. Tá? Então, vocês observem que ele já vai se construindo aqui. Bom, vou aumentar um pouquinho de tamanho para a gente conseguir visualizar melhor. Qual é a tag? Text size. Então, eu vou colocar aqui um 20 SP de size point. Ó. Então, tem que botar a propriedade SP. Bom, vou colocar uma propriedade para deixar isso aqui em negrito. Text style. Então, vou colocar em bold. Ó, então, ele já vai ficando em negrito. Para explicar essas duas propriedades, que elas são obrigatórias para todas as nossas views, para todos os nossos componentes, eu vou colocar um botão embaixo. Então, abro o sinalzinho de menor, né? Button, propriedade de botão. Ele já joga as duas tags para a gente. Vou colocar matchParent, wrapContent. Pronto. Ele já jogou um botão aqui para mim embaixo, porque eu estou utilizando um linear na vertical. Então, ele vai colocar tudo um embaixo do outro. E eu vou escrever um texto nesse botão. Digamos que vai ser entrar. Ó. Então, ele já jogou o texto aqui para mim. Como é que funcionam essas propriedades aqui de comprimento e largura, né? Se eu colocar matchParent nessa aqui que é de largura, ó, matchParent, olha como é que vai ficar o meu botão. Ele vai ocupar o espaço da minha tela inteira. Estão vendo aqui? Se eu colocar wrapContent, ele vai usar o espaço necessário para caber um texto ali dentro, ou o espaço mínimo que esse componente tem. Então, no mesmo caso que eu botar aqui, ó, se eu trocar de matchParent, ele está usando a tela inteira, comprimento da tela inteira. Se eu colocar wrapContent, ele vai usar só o espaço necessário para caber o texto dentro, ou o espaço mínimo que cada componente tem. Tá? Então, isso aqui é a forma básica que eu encontrei para explicar essas propriedades para vocês. Então, eu venho aqui. Geralmente, por padrão, eu coloco matchParent e wrapContent. Tá? Então, aqui eu criei um botão. Então, eu tenho um TextView, eu tenho um botão, e eu vou colocar em cima desse botão um componente EditText. O EditText é o componente para a gente digitar dados em cima dele. Tá? Então, eu vou colocar aqui um matchParent, wrapContent. Olha, ele já criou a formatação padrão aqui para mim. Fechei a tag do EditText. E eu vou colocar uma outra propriedade que é a hint. Ó, e-mail de acesso. Olha o que acontece ali. Ele vai colocar um textinho dentro do meu componente, que é a propriedade de hint, certo? Bom, vou colocar um outro editText embaixo para simbolizar a senha. Então, matchParent, wrapContent. A propriedade hint vai ser senha de acesso. Opa, assim. Beleza. Então, agora eu tenho o e-mail de acesso e a senha de acesso. Esse componente senha de acesso que está aqui, ele precisa, quando eu digitar, aparecer aquelas bolinhas, né, os asteriscos, porque é uma senha. Então, qual a propriedade que eu utilizo aqui? Eu utilizo a propriedade input type. Aqui na propriedade input type,
vocês vão ver que ele vai te dar algumas opções de máscara. Por exemplo, uma data e hora. Se eu permito digitar apenas number ou números, né? Números com pontos, casas flutuantes. Number password, telefone, uma máscara de telefone. Nesse nosso caso, ele vai ser um text password. Tá? Então, a flag input type, essa tagzinha, significa que nós vamos digitar um texto e esse texto vai ser mascarado no formato de senha. Ótimo, beleza? Vocês estão vendo que tem esses warnings aqui que eu vou explicar isso aqui para vocês, mas na próxima aula. Bom, agora é o seguinte, eu quero colocar dois botões, um entrar e um sair. Só que eu quero botar, se eu colocar um botão aqui, ó, um button, aqui, chamado sair, por exemplo, ele vai ficar embaixo do nosso botão entrar, tá vendo aqui? Só que eu quero que ele fique do lado. Então, o que eu tenho que pensar aqui como desenvolvedor iniciante? Bom, se eu quero colocar um botão do lado, eu tenho que envolver estes dois componentes aqui dentro de um linear layout na horizontal, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Em cima dos botões, eu vou criar um linear layout que, por sua vez, vai ter a tag matchParent para usar o comprimento da tela. Vou colocar ele na orientação horizontal. Em vez de fechar a tag, eu vou abrir o sinal de mais para ele fechar a tag aqui embaixo. Isso vai me possibilitar o quê? Eu pegar estes dois botões, Ctrl X, e colar dentro do meu linear layout na horizontal. Mas, professor, olha o que aconteceu. Só apareceu o botão entrar. Isso aqui é óbvio. Por quê? O que aconteceu? O que fez só aparecer o entrar? Esse aqui deveria estar do lado desse. Porém, o botão entrar está com o comprimento matchParent, ou seja, ele está ocupando a tela inteira. Automaticamente, ele empurrou o nosso botão sair para a direita fora da tela. Então, o que eu tenho que fazer? Opa, eu posso trocar ele aqui por Wrap Content. Olha só, o botão entrar já apareceu. Tá, mas ele ficou desproporcional. O entrar ficou pequeno e o sair ficou grande. Se eu colocar um Wrap Content aqui, eles vão ficar exatamente utilizando as propriedades padrão desse componente. Porém, vão ficar dois pequenos, eu quero que os dois ocupem o mesmo espaço da tela, 50% de cada lado, por exemplo. Então, o que a gente faz? Na tag linear layout, que é o pai, que é a tag principal, nós colocamos a propriedade de peso, ó, height sum. Então, aqui a gente vai especificar o seguinte, este comprimento aqui do meu linear layout, que ele está como matchParent, vai significar 100% da minha tela, do meu espaço. E cada botão desse aqui, a propriedade de peso dele, vai ser 50%. Então, 50, 50. Estão vendo aqui? Olha só como é que ficou. Então, agora eles cabem no mesmo espaço aqui, tá? Ótimo. Então, vocês podem observar que a gente consegue combinar e colocar o linear layout um dentro do outro sem problema algum, tá, gente? Bom, o que acontece aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que, por exemplo, esse edit text ele está matchParent, mas eu consigo colocar um tamanho fixo, apesar de não ser recomendado, mas vale aqui citar. Então, se eu quero que ele tenha um tamanho de 100 dp, ó, eu consigo. Então, são as propriedades que eu consigo colocar. Ó, match parent, aqui, wrap content, ou
fixar um tamanho para cada componente, tá? Não é recomendado por quê? Porque se eu tiver uma tela menor, não vai estourar, né? Então eu sempre coloco as propriedades padrão, ó, match parent. Beleza? Então, mais um macete agora aqui para vocês. Se eu for abrir essa telinha aqui num celular, num relógio, aliás, um smartwatch, o que vai acontecer? Não vai funcionar direito, né? Isso porque eu consigo trocar aqui qual é o meu tipo de emulador, ó, Pixel. Eu estou usando o Pixel 411 por 731. Se eu vir aqui e trocar isso aqui para um smartwatch, por exemplo, esse aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Vai ficar ruim, né? De visualizar. Uma forma de controlar isso, deixa eu voltar para o meu phone, que uma forma de controlar isso é o quê? Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar é que a minha tela aqui, ela precisa ter uma barra de rolagem, certo? Então, o linear principal da minha tela aqui, ele não vai ser um linear layout, ele vai ser um screw view. Pronto, coloquei o screw view, estragou tudo, não apareceu mais nada aqui. Vocês estão vendo? Acabei de explodir a minha tela. Mas o que acontece aqui então? Por regra, um screw view ele só pode ter um filho embaixo dele. Neste nosso caso aqui, esse screw view ele tem um filho que é o text view, ele tem um outro filho que é o edit text, ele tem mais outro filho, então ele tem o quê? 3, 4 filhos que é o linear layout, tá? Para contornar isso, eu coloco o screw view como principal, crio um linear layout aqui embaixo dele na orientação vertical e coloco todos os meus componentes dentro, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, dentro desse linear layout que eu acabei de fazer, que eu acabei de criar. Ou seja, esse screw view agora ele passa a ter um único filho. Qual é o filho? O linear layout. Vamos ver aqui. Beleza? Então esse é um macete. Agora eu consigo rodar a minha tela, né? O que eu posso fazer também? Bom, eu vou aproveitar que eu coloquei um screw view e um linear layout aqui na vertical como filho, vou centralizar esses meus botões aqui na tela, tá? Então vou usar a propriedade Gravity Center aqui para jogar ele sempre no centro. Olha só que bacana. Então já ficou aqui no centro dessa minha tela. E agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar, por exemplo, esse texto aqui do teste de layout também no centro, para ficar mais legal. Ó. Text Alignment Center. Ó, então ele jogou no centro. E aqui eu vou usar uma propriedade de bottom, margem bottom. Vou colocar 200 dp aqui, ficou muito, né? Deixa eu botar um 100 dp aqui, beleza. Colocar um text size um pouquinho maior, ó, tá? E estes componentes que estão aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou envolver eles também dentro de um linear layout, para combinar vários linear layout. Aqui, vou jogar Ctrl X neles, Ctrl V, ver o que deu, Match Parent. Beleza. E eu vou dar uma propriedade que o nome é padding. Esse padding eu vou botar de 20 dp, para eles ficarem nesse formato aqui. E a nossa tela básica de login está montada. Tá? Agora, você em casa, faça o teste com outros componentes. Quais são os outros componentes que vocês têm para explorar? Bom, Image View, Recycler View é um pouquinho mais avançado, a gente vai ver uma aula específica só de Recycler View. Componentes de texto, buttons, que vocês podem colocar, Radio Group, Checkbox. Então, todos esses componentes possuem basicamente as mesmas propriedades. Então, agora basta vocês fazerem um tipo de treinamento. Criem vários XMLs,
Minha recomendação, peguem aplicativos já consolidados e tentem montar exatamente a mesma tela usando isso que eu ensinei aqui para vocês. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver a parte de cores, a parte de colocar uma imagem e fazer o link com outras pastas aqui dentro, como por exemplo, pasta Velos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e ative o sino de notificação. Nós vamos ter 2 aulas por semana e se eu conseguir fazer mais novas aulas, eu vou ficar automaticamente postando para vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.